Olá, começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, arte, ciências e muito mais. Antes dos destaques do programa de hoje, eu quero agradecer muito o seu carinho e a sua companhia aqui com a gente. E agora sim, confira o que nós preparamos para você. Alunos do Colégio Estadual Leocádia Braga Ramos aprenderam sobre história durante uma aula de campo no Museu Paço da Liberdade, em Curitiba. E ainda aprenderam sobre economia e administração durante um passeio pelo centro histórico da capital. Jornalista e apresentador de televisão de Curitiba relembra dos tempos de estudante em escola pública do Paraná. A banda que se transformou em coral. Há 3 anos, a música tem transformado a realidade e o dia a dia de alunos do Colégio Estadual Integral Homero Batista de Barros. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Estudantes do Colégio Estadual Leocádia Braga Ramos, de Pinhais, no Paraná, participaram de uma aula de campo diferente. Alunos do curso técnico integrado em administração começaram o dia com uma visita ao SESC Paço da Liberdade, onde tiveram uma verdadeira aula de história e também aprenderam sobre a relação do espaço com a capital paranaense. Durante um passeio pelo comércio e o centro histórico, eles tiveram uma aula de economia e administração. Existem aulas que ficam na memória, conhecimentos adquiridos que nunca esquecemos, que sempre serão lembrados com carinho. Essa experiência foi vivenciada pelos alunos de administração do Colégio Estadual Leocádia Braga Ramos de Pinhais, no Paraná. A turma visitou algumas lojas antigas do centro de Curitiba, tendo uma noção prática de como funciona o comércio local. Mas o ponto alto da experiência foi conhecer toda a história do Paço da Liberdade e explorar seus espaços belíssimos. Eu aprendi mais sobre a história de Curitiba, um pouquinho do nosso estado também, bastante coisa que eu não sabia. Foi muito fora do nosso cotidiano, né? Tipo, sempre bom conhecer coisas novas, sair da nossa rotina, né? Muito bom. A gente conheceu a história, como os antepassados que a gente teve ficavam aqui. Foi bem legal, foi bem interessante, isso vai ajudar muito no nosso desenvolvimento. Nunca tinha vindo em um lugar assim, tipo, tão grande, tão detalhado. Eu gostei muito dos detalhes de todos os lugares. A gente aprendeu várias coisas. Eu acho que, tipo, atividades assim mais ao ar livre deixa a gente ter ideias e pensamentos mais abertos do que dentro da sala de aula, do dia a dia. O Paço da Liberdade, ele foi construído para ser a primeira sede da Prefeitura de Curitiba, né? Ele foi inaugurado em 1916 e desde então ele se tornou um símbolo dessa ideia do que é a cidade de Curitiba, do que é o Paraná, e cada detalhe conta um pouco dessa história, né? Então, a gente tem aqui nesse hall, né, as colunas, as ninfas, e tudo isso tem a ver com uma ideia do que se imaginava essa identidade, né? E os alunos exploraram vários ambientes da parte interna e também tiveram uma aula na parte externa do prédio, que possui uma arquitetura única, cheia de personalidade. Toda vez que eles chegam aqui, começam a fazer a visita e o percurso da mediação, quando eles saem diferentes, porque eles começam a observar locais e detalhes que eles não observavam antes. Então, isso já recebi feedbacks de alguns alunos que voltaram aqui, né, com familiares, com os amigos, para mostrar um espaço que pertence a eles. Então, isso é bem legal, essa identidade, essa conexão que eles têm com o espaço de pertencimento e trazer as pessoas e observar locais que são diferentes. Quando os alunos vêm, eles têm essa experiência não só de sair de sala de aula, que é uma coisa bastante enriquecedora, mas principalmente de conhecer como a nossa própria ideia de cidade, de sociedade é construída, né? Em cada
pedacinho desse prédio, eu entendo que isso está sendo contado. E aí ter essa experiência cultural é muito importante, porque isso vai enriquecer não só na questão da sala de aula, então daquilo que eles estão aprendendo no sentido formal, mas também na própria formação deles enquanto sujeitos. De forma bem participativa, exploraram toda a riqueza cultural que o local oferece. A turma do primeiro ano do ensino médio também foi atendida pelo educador Fábio, que é estudante do curso superior de História, que consegue ter uma proximidade e identificação maior com os alunos. Para mim é muito gratificante, principalmente porque eu consigo me entender também na minha própria construção educacional, assim, neles, assim. Então, muito do que eu vejo que eles recebem melhor, eu percebo que talvez eu também recebia também. Então, eu tento fazer um tipo de aproximação deles mesmo, com a nossa identidade, com a nossa própria relação que se estabelece com o patrimônio e com a educação mesmo. Então, para mim, é bastante gratificante, eu gosto muito. O professor da turma nos conta um pouco mais das atividades envolvidas, especialmente voltadas para os alunos da área de administração. Passamos primeiro ali no passeio público, foi um dos parques mais antigos da cidade, né? Lá dentro eles viram um pouco do comércio local, como é que é o fluxo das pessoas, o comportamento do consumidor. Viemos aqui na Casa Edith, que é a loja mais antiga de Curitiba, na Rua das Flores, que é um comércio todo segmentado, todas as lojas ali vendem flores, né? Então é um espaço já direcionado para o mesmo tipo de produto. Vivemos ali na pastelaria do Japão e depois viemos aqui conhecer o Paço da Liberdade, esse espaço tão rico de detalhes para o comércio local, para a história de Curitiba. O primeiro elevador de Curitiba tem aqui, né? Eles ficaram bem animados com a possibilidade de conhecer também. Esse espaço aqui, que é uma biblioteca, né? Que dá para a gente fazer uma roda de leitura também. A experiência de aulas diferenciadas em outros ambientes fora dos colégios pode ser muito positiva para os alunos. Que eles não estão apenas tendo acesso à informação, eles estão vivenciando, eles estão tendo a experiência, eles estão em contato com pessoas de outros nichos, de outro segmento, outros profissionais, até os profissionais da imprensa que estão aqui, né, coisas que para eles nunca foi possível. Então, é muito enriquecedor quando se sai da sala de aula, para eles poderem ter essas experiências, essas vivências, contato com outras pessoas, para sentir um pouco a história e vivenciar um pouco de como que Curitiba acontece. Muitas coisas chamaram a atenção dos alunos do Colégio Estadual Leocádia Braga Ramos de Pinhais. Mas o que será que cada um deles mais gostou de ver nessa visita? A biblioteca. Eu amo ler e isso me chamou muita atenção. Eu gostei muito das pinturas. As pinturas elas são muito bem detalhadas e aquela instrutora que estava com a gente, ela explicou que tudo foi muito cuidadosamente restaurado. Não é como se alguém tivesse feito algo que, tipo, eu vou fazer assim do jeito que eu espero que fique melhor. É do jeito que era contado na época. É a visão daquelas pessoas sendo transpassada. E eu acho isso muito importante, porque a gente vê uma visão diferente do que a gente é acostumado hoje em dia. A parte que eu mais gostei foi a sala que tem as pinturas no teto, que acho que é a de apresentação. Eu achei muito bonita, achei interessante também. E os alunos até lembraram de outros conteúdos que já tinham trabalhado em sala de aula e que tiveram um reforço na aula de campo no Paço da Liberdade. As artes greco-romanas, que ela falou lá na frente, mostrando as esculturas da frente, eu lembrei das aulas da professora falando disso. O Paço da Liberdade ele recebe os estudantes, as turmas, para visitas mediadas. É só agendar no site, então sintam-se convidados também a virem no Paço. A visita, então, ela é mediada de terça a sexta, no período da manhã e da tarde. O Paço da Liberdade é aberto ao público em geral e, de forma gratuita, oferece atividades culturais e diversos cursos para a sociedade. A gente chama de espaço cultural exatamente porque ele continua tendo uma função muito ampla do patrimônio, que é esse pertencimento da comunidade. Então é por isso que a gente tem as visitas mediadas, é por isso que a gente tem vários cursos aqui dentro, curso de música, curso de idiomas, libras, cursos de autonomia digital, exibições de cinema, música, né, exibições musicais também, porque a gente entende que esse espaço ele tem que ser um patrimônio vivo, né? Não só porque ele é um prédio antigo, é um prédio que está fazendo 110 anos em 2026, mas principalmente que as pessoas continuem se sentindo próximas desse espaço, desse edifício, e que elas continuem vendo sentido para que ele existe. Para nós, a continuidade dessa ideia de sentido é que as pessoas se apropriem desse patrimônio e usem de diferentes formas. Sim.
de Cornélio Procópio, no interior do Paraná. Morou em diversas cidades até se mudar definitivamente para Curitiba e começar a estudar no Loureiro Fernandes, colégio que ele tem muitas lembranças. A partir de agora, o jornalista e apresentador Guilherme Rivaroli conta pra gente um pouco das histórias no tempo de estudante da escola pública. É hora do nosso quadro Os Tempos da Escola. Quando eu ouço a palavra escola, o que me vem à mente imediatamente como memória é amizade, cara. Eu acho que a escola tem esse poder, né, de ser de verdade a casa acolhedora. Você vai ver que muitas crianças não têm um bom ambiente em casa, não têm um bom ambiente familiar, ou então não têm um bom ambiente no bairro que mora, mas na escola é um ambiente preparado para receber. E quando você fala desse ambiente de amizade, você está desenvolvendo pessoas, você está desenvolvendo saber, você está dando para elas, para essas pessoas que vão até a escola, algo que elas nunca vão perder: conhecimento, capacidade, sabe? Você treinar alguém para ser capaz de algo, passar instrução, trazer esse conhecimento para ela ser capaz de realizar algo, inclusive a mudança da própria vida, é um negócio que só a escola faz. Não existe outro ambiente que faça isso. Não existe. Meu pai era gerente da Caixa Econômica Federal quando eu era muito molequinho. Depois ele sai da Caixa e tal, a gente veio para Curitiba. Então a gente mudava muito no interior. Eu mudei para Andirá, eu mudei para Bandeirantes no interior, eu mudei para Alvorada do Sul. A minha memória de escola, assim, de 6 para 7 anos de idade, é Alvorada do Sul. Colégio, eu não me lembro se era 14 ou 19 de dezembro, acredito que seja 19 de dezembro. A cidade tinha 2 escolas, uma que ia até a 4ª série e outra que era o ginásio e ensino médio. E como eu fiz o meu prézinho em escola particular, quando eu cheguei ali, eu já estava alfabetizado e as crianças não estavam ainda. Então o que a professora fez para eu não perder a vontade de estudar? Ela me chamou para auxiliar a educar outras crianças, a alfabetizar outras crianças. Então, desde os 6, 7 anos de idade, essa coisa meio professoral, assim, está na minha vida. Então, eu ajudava as crianças, falava a linguagem das crianças, fiz isso até a 2ª série, ajudando ali, né, na escola. E foi um negócio muito legal, né? Sabe por quê? Talvez hoje as pessoas que me vejam na posição de estar comandando um balanço geral, estar à frente de um balanço geral, que é o maior programa popular do Brasil, disparado, elas se perguntem: mas por que você fala tanto do social? Lá em Alvorada, o filho da senhora que trabalhava na nossa casa, o filho da Conceição, ele era meu colega de turma. Então, assim, você aprende a ter desenvoltura nos vários ambientes sociais. Porque o filho do dono do restaurante mais famoso da cidade e o filho da senhora que trabalhava na nossa casa, que era a Conceição, o filho dela, estudava comigo, todos na mesma sala. Então, isso... a escola para mim representou muito isso. Eu sempre fui meio nerd, assim, eu sempre gostei muito de escola por isso, porque ali eu sempre tive contato com o mundo, mas não esse contato com o mundo que o livro traz, contato com o mundo real, contato com o mundo de criança que ia descalça para a escola. Então você vai aprendendo o mundo real, e aquele colégio de Alvorada me trouxe muito isso. Eu não consigo esquecer. Quando eu venho para Curitiba, com 11 para 12 anos de idade, na 6ª série, eu fui estudar no Loureiro Fernandes, ali no AU. A gente chegou morando no Juvevê, aqui em Curitiba, então eu fui para o Loureirão. Então eu fiz 6ª, 7ª, 8ª, não tinha 9º ano. Aí fiz o teste para passar no estadual. Na época era o vestibulinho que se chamava. Ou era o Cefet, ou era o estadual e o Colégio da Polícia Militar, ou o Colégio Militar. Eram as 4 escolhas que se tinha. E o Colégio Estadual era só ensino médio. Em 2001 eu fiz o teste e comecei em 2002. Passei no teste, era concorrido, cara, era acho que 10 ou 12 por 1, assim, era. E passei no estadual, fiz todo o meu ensino médio no colégio estadual. Esse contato com todos os ambientes sociais foi a diferença para a minha vida, não só para a minha carreira. A diferença para a minha vida é a diferença da forma que eu educo os meus filhos, é a diferença na forma que eu penso o mundo, é a diferença em como eu me vejo dentro do mundo. Foi a escola pública que me trouxe isso. Como a escola pública, ela faz você transicionar e transitar, passar por todas as classes sociais, a escola pública é isso.
escola pública tem da pessoa menos abastada, da pessoa que tem mais vulnerabilidade social, até a pessoa mais rica. Está dentro da escola pública. É um pouquinho diferente do colégio particular, que normalmente é determinado para uma classe, né? Mas na escola pública é saber ter essa versatilidade e essa coisa meio de camaleão mesmo, de conseguir transitar entre todos esses públicos, ser aceito e aceitar. É isso que a escola pública é capaz de fazer. Assim, de verdade, eu fico emocionado, me arrepia de lembrar de algumas situações dentro da escola e tal, de resolver até conflitos, né? Onde você tem gente muito diferente, com pensamento muito diferente, faz gerar conflito. E você, estando ali no meio, conseguindo transitar por isso, tendo essa capacidade desde muito cedo de gerenciar esses conflitos, de se aproximar das pessoas, de você receber pessoas revoltadas dentro de sala de aula porque não tinham o que comer, iam comer só a merenda, ao ponto de ter a Patricinha, ou o Mauricinho, ou o Riquinho, que tinha tudo, e conseguir fazer esse elo para ligar aqui e lá, para entender que são seres humanos e que a gente precisa contribuir um com o outro. Então isso trouxe desde muito cedo na minha vida, desde muito, mas muito cedo. A escola pública, ela traz essa vivência social que não tem outro lugar que traga. Você que está na escola pública hoje, que é uma escola pública muito próxima da qualidade da particular, que te dá a merenda, que te dá uniforme, que te dá a possibilidade de fazer intercâmbio. Quando é que a gente imaginar isso, que a escola pública daria a possibilidade de fazer um intercâmbio? Que isso? Sabe, pra gente riquíssima, né? Que te dá a possibilidade de fazer isso, que te dá a possibilidade de formar um professor, que te dá a possibilidade de estudar parte num sistema. Não tinha esse sistema na nossa escola, era até... Aproveite o máximo que você puder. Faça bagunça, divirta-se, mas na hora de sala de aula é hora de engrandecer o conhecimento, é hora de você evoluir. E quando a gente está junto com a rapaziada, evoluir é muito mais gostoso. Não, estudar não é feio, ter conhecimento não é feio, ser ignorante por opção e não por falta de oportunidade, o famoso ser burro, querer ser burro, isso sim é feio, isso sim é terrível. Agora, inteligência não, cara, inteligência ninguém tira de você. Desenvolvimento intelectual, isso ninguém tira, e é o que vai te levar para frente. Aí lá no futuro, a gente pode falar em meritocracia, quando você partir do mesmo lugar que uma pessoa. E a Escola Pública do Paraná está chegando nesse ponto, de que o partir vai ser igual. O Loureiro me marcou um professor que se chamava Carlos, era um professor de matemática, professor grandão, assim, eu acho que ele era até meio padre, assim, depois ele casou e tal, mas eu acho que ele veio, acho que ele frequentou muito o seminário, então ele tem essa coisa meio de padre, de educar. Um baita de um professor de matemática. Eu tomei gosto pela matemática aritmética ali. Eu lembro de uma professora de geografia, que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas era uma professora loira, assim, de cabelo encaracolado, o Brutus, a professora Claudete. Tinha uma galera boa, cara, tinha uma galera. E aí, quando eu chego no estadual, a professora Tereza, que era de matemática também, que mulher, sabe que mulher bacana, ela nunca desistiu da gente. Eu, se estivesse no lugar dela, eu teria desistido. Porque a turma era terrível, mas ela nunca desistiu, ela foi até o final. Tanto que ela foi nossa professora homenageada ali no 3º ano do ensino médio, isso foi no 1º ano. Tinha o professor Coruja, de matemática também, tinha o professor Olívio, que era professor de física, chamava todo mundo de príncipe, que ele era do exército e tal, baita de um cara. Eu tive um professor de geografia no Loureiro Fernandes, que também era do Exército, ele era sargento do Exército, agora não vou lembrar o nome dele, que era só assim, selva, missão, aquelas coisas. Professora Dulce, a professora Dulce de História, encontrei ela esses dias, tá bem velhinha assim, mas uma baita de uma professora de História, ela usava até um microfoninho para falar em sala de aula, que a gente fazia bagunça pra caramba. É outra que não desistiu da gente, mas isso, sabe, do educador, isso é muito forte no educador, tá? Não é toda a profissão que tem. De não desistir do educado, de não desistir daquele que ele está passando o conhecimento. Isso é exemplo de vida. Isso é exemplo de vida. Você não desistir da pessoa que você precisa transformar. Porque hoje é muito fácil, né? Tudo é muito líquido, tudo é muito simplório. Ah, não quero, não gosto, enjoo aqui, enjoo lá e desisto. Não, cara. Essas professoras passaram 4 bimestres com a gente insistindo que conhecimento era essencial. Hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, aos 15 anos de idade, eu teria visto de uma maneira diferente.
teria aprendido mais. Teria dado mais valor para aquilo, para aprender mais. A palavra que eu usei aqui para alguns professores que não desistiram de mim, não desistiram dos meus colegas, não desistiram da gente, isso é divino. Quando você não desiste de uma pessoa, isso é dádiva. Se é dádiva que é te dada, é divino. Eu tenho a minha fé, enfim. Como é que os discípulos de Jesus chamavam Jesus? Vocês lembram ou não? Mestre. Chamavam de mestre. Então veja, quando você usa essa palavra mestre, você está falando de algo que é divino. E o professor tem que entender que ele é essa figura. Ele é a figura do exemplo, ele é a figura divina dentro da sala de aula. Quem passa conhecimento, meu irmão, o cara só é médico, o cara só é advogado, só é jornalista, o cara só é repórter cinematográfico, só é se passar por um professor e uma professora. É a profissão mais importante do mundo. Médico salva a vida, sim. Juiz julga as pessoas e pratica a justiça. Mas eles tiveram que aprender com alguém. Eles não nasceram sabendo isso. Eles tiveram que aprender com alguém. E isso começa desde o professor, que tem lá um aluno com 4, 5 anos de idade, entrando na escola, ou alguns pais que precisam antes, né, levar uma criança para o berçário, até o professor que vai ajudar alguém a ter uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou um PhD. Sempre todos vão passar pelo professor. Então, é a profissão mais importante. Continuam com essa centelha divina dentro de vocês. Não desistam dos seus alunos nem da profissão. Não desistir é uma dádiva. Nos colégios onde há ensino integral, os estudantes podem escolher atividades que vão além das matérias obrigatórias. Foi durante uma dessas disciplinas que os alunos se reuniram para ensaiar algumas músicas e acabaram formando uma banda. Confira. Um show de talentos revelou mais do que uma apresentação escolar. Entre uma música e outra, o professor Erickson percebeu a aptidão musical de alguns estudantes e decidiu transformar o talento em projeto. Foi assim que nasceu a banda do colégio. Eu vejo aqueles que já sabem, né, que às vezes já aprendeu instrumento em escola de música ou aprendeu com os pais e tal. E eu faço um teste, uma audição, assim. Eles apresentam que eles já sabem tocar, eu vejo, avalio o nível e vou classificando. E na minha eletiva agora desse ano, eu organizo em grupos. Os alunos que já sabem tocar, eu dou algumas missões para eles ensinarem quem está aprendendo. Aqueles que vão começar do zero, eu ensino. E os que já sabem um pouquinho, estão começando a desenvolver, eles me auxiliam, daí eu organizo por, chamo de naipes, o naipe das cordas, das teclas, da bateria. E aí um vai ensinando o outro, vira uma corrente e tá fluindo. Os ensaios fazem parte da rotina dos estudantes. A banda se desenvolve como uma atividade extracurricular do ensino integral, criando um espaço para que os alunos aprimorem o talento, aprendam em grupo e descubram novas possibilidades por meio da música. Muito bom, é bem descontraído, assim, a gente não... Ao mesmo tempo que a gente é bem focado na parte da música, então a gente não fica se dispersando muito, conversando, mas no início e no final a gente sempre dá uma conversa, a banda toda conversa, ri, brinca junto com o professor, é muito legal. Na banda, o aprendizado vai muito além das notas musicais. O projeto também estimula a socialização, o respeito às diferenças e o sentimento de pertencimento entre os estudantes. Um dos maiores impactos que tem são alunos que têm neurodivergência, tem alguns alunos que têm neurodivergência, ou tem vários alunos que têm neurodivergência, alguma necessidade assim, e eles se encontram e renascem através do som, através da música, através da banda. Isso é muito legal, isso é muito bonito, isso é muito lindo. Temos também alguns estudantes laudados com diversos laudos, TDAH, TEA, TOD, enfim, laudos diversos, assim, que isso traz assim, uma paz. Assim, eles acabam
usando da música para como uma motivação, como inspiração. A música é sempre um desafio. Eu penso assim que você pode se expressar, você pode se descobrir um talento que às vezes você nem imaginava, não necessariamente talento, uma habilidade que você conseguiria tocar. Você pode superar seus limites. Eu estava tendo uma fase difícil antes, que um amigo meu foi embora, ele era um grande parceiro meu. E eu estava também tendo crise de ansiedade, muitos problemas assim. Aí o Erickson apareceu de novo e me ajudou nisso. E o talento da banda já ganhou novos desafios. Os estudantes escreveram uma música autoral para participar de uma competição promovida pelo Ministério Público do Trabalho, com o tema do combate ao trabalho infantil. Sem infância, sem imaginação, meninos parados em vários semáforos, vivendo a ironia de não ser valorizado. Um sonho que só custa R$2. Lugar de criança na escola, com o amor dos pais. É muito legal, né? Ver como a música tem o poder de transformação. A chefe de cozinha do Fundepar sempre traz receitas deliciosas que acabam fazendo a alegria dos estudantes na hora do recreio. E hoje ela tem uma dica para você fazer aquele almoço de domingo. Então, já sabe, né? Papel e caneta na mão, é hora do Delícias da Escola. Olá pessoal, a receita de hoje é um salpicão com uma deliciosa maionese verde caseira e vários legumes. Essa receita nós vamos utilizar 500 gramas de frango cozido, desfiado e temperado, mas se você quiser dar um toque especial, você pode acrescentar mais temperos. Para a receita, acrescentei um pouquinho de açafrão para dar uma corzinha especial. Nós temos os seguintes ingredientes: 2 cenouras raladas, uma lata de milho verde, uma lata de ervilha e aqui repolho cortado bem fininho, corte julienne, que nós vamos colocar depois em cima para dar crocância e sabor para o salpicão. O frango, que eu temperei com açafrão, que são 500 gramas. E a maionese de leite verde, que vai dar cremosidade para o nosso prato. Eu vou colocar tudo no bowl e vou misturar para colocar na geladeira. E agora a maionese caseira super cremosa verde. Eu não vou nem precisar ajustar o sal, porque como o frango já é temperado e a maionese verde também vai ter sal, então ficou perfeito. Mas se quiser ajustar, tudo bem. Aqui já finalizamos. Agora vamos transferir para uma travessa e colocar na geladeira. Agora, para finalizar, nós vamos colocar esse repolho que foi fatiado super fininho, corte julienne, para dar crocância e frescor. Finalizando a nossa receita de hoje, temos o frango desfiado, que dá textura para esse prato, a maionese caseira verde, que dá cremosidade, e legumes para dar sabor, lógico, né? Os legumes e o repolho fatiado, julienne, corte julienne, para dar crocância e sabor. Pessoal, muito obrigada e hoje encerramos a nossa receita. Até a próxima! E com essa super dica de como agradar o paladar da família no domingão que a gente encerra o Trilha do Saber de hoje. Lembrando que você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Até a próxima.